Creuza, vamos lá para mais uma aulinha. A ideia aqui é a gente trazer e abordar esses temas de múltiplos e divisores, que dentro da matemática é muito utilizado, né? Então, qual que é a ideia de múltiplo, né? Primeiramente, o múltiplo, ele vai ser um número que a gente vai conseguir através de um produto, né, entre dois ou mais. Então, geralmente a gente vai utilizar a letra M, né, para estar representando esse conjunto, tá? Então, por exemplo, né, se eu tenho ali, sei lá, 3 vezes o 4, que é igual a 12, então o 12 ele é um múltiplo, né? Ele é um número que foi formado a partir tanto do 3, então ele é múltiplo do 3, quanto também múltiplo do 4, ok? Nesse caso, a gente diz até que ele é um múltiplo comum, né? Então, se eu quisesse representar os múltiplos do número 3, eu ia escrever desse formato aqui, ó. M de múltiplos do número 3, entre parênteses, igual. Aí agora, a gente começa a descrever os elementos desse conjunto. Primeiro múltiplo, às vezes a gente esquece, né? É o zero. Então, o zero, a gente pode dizer também aí que esse múltiplo universal vai estar presente em todos os conjuntos dos múltiplos, né? Depois o 3, o 6, o 9, o 12, né? E assim por diante. Perceba que o conjunto dos múltiplos, ele é um conjunto que ele não vai ter fim. Logo a gente fala que é um conjunto infinito, ok? Se eu quisesse listar os múltiplos do 4, escrever M4, 0, que é o primeiro múltiplo, depois o 4, o 8, o 12, né? O 16, a própria tabuada do 4, né? E também é um conjunto infinito, porque é um conjunto dos múltiplos, ok? E no caso do 12, mais à frente a gente vai abordar também esse conceito, que ele é tanto múltiplo do 3 quanto do 4, ele acaba sendo um múltiplo comum, né? Então, é muito simples entender como é que a gente consegue formar o conjunto dos múltiplos, né? Então, agora, pensando nos divisores. Bom, os divisores, vou avançar aqui. Os divisores, assim como os múltiplos começam com a letra M, os divisores vão começar pela letra D. Então, se eu quero, por exemplo, listar os divisores do 12, por exemplo, ok? São todos os números que eu consigo dividir o 12. Eu consigo dividir o 12 para zero? Bom, divisão por zero, a gente fala na matemática que é uma indeterminação. Então, para vocês, não, a gente não consegue fazer essa divisão. A gente não consegue determinar esse número. Então, a gente vai tentar pelo 1. Eu consigo dividir o 12 para 1. De fato, o 1, se eu tenho lá 12 figurinhas, eu consigo entregar as 12 para um amigo, por exemplo, né? Eu consigo também repartir o 12 no meio, ou seja, eu consigo dividir em duas partes. Também consigo dividir para 2. Eu também consigo, isso aqui não é uma vírgula, né? Também consigo dividir o 12 para 3, em 3 partes. Consigo dividir o 12 para 4? Sim, também consigo pegar o 12 e dividir para 4. Então, 4 ele é um divisor do 12. Consigo dividir o 12 para 5? Bom, para 5 eu não consigo, porque essa divisão não é exata. Para eu considerar esse número aqui, a divisão tem que ser exata, ou seja, o resto da divisão tem que ser zero. E no caso aqui, do quinto ano e do sexto ano, a gente trabalha só dentro do conjunto dos números naturais. Tranquilos? Bom, continuando. Olha, não consigo dividir para 5. Consigo dividir para 6? Sim, consigo dividir para 6. É metade do 12, né? Consigo dividir para 6. Depois você vai perceber que você não vai conseguir dividir para 7, porque passou da metade, né? Não vai conseguir dividir para 8, nem para 9, nem para 10, nem para 11, e depois somente pelo próprio 12. Então, diferentemente do conjunto dos múltiplos, o conjunto dos divisores, ele tem um número limitado de elementos. Então, ele é um conjunto finito. Ok? Ele é um conjunto finito. E uma característica aqui, se o número é par e a gente chega na metade do número, a gente já pode pular
direto para o final, tá? Vou colocar um outro exemplo aqui. Suponha que eu queira listar os divisores do número 20. Então, o D de divisor 20. Então, a gente começa dividindo pelo 1. O 1 vai estar presente em todos os conjuntos dos divisores. Ele é o tipo divisor universal, né? Desculpa. E depois, eu vou tentar dividir por 2. Eu vou conseguir. Depois, eu vou tentar dividir por 3. Eu vou perceber que eu não consigo, porque 20 dividido para 3 dá 18, né? Aí sobra 2, então uma divisão tem que ser exata. Vou tentar dividir por 4, vou conseguir. 4 vezes 5 é 20. O próprio 5 também, né? Depois, consigo por 6? Não. Por 7? Não. Pelo 8 também não. Pelo 9 também não. Pelo 10? Opa! Cheguei na metade do conjunto, que é o 10. E depois eu posso pular diretamente para o 20, olha só. Então, todos esses elementos são os meus divisores. E a característica desses conjuntos é que eles são finitos, tá? Tem mais uma coisa que o prof quer falar, que é a relação entre múltiplo e divisor. Então, eu vou colocar aqui uma operação de multiplicação, tá? Então, se eu tenho 2 vezes, por exemplo, o 3, que vai dar 6, a gente tem, então, algumas informações. O 6, ele é múltiplo do 2, tá? Então, 6, ele é um elemento que faz parte do conjunto dos múltiplos do 2. Consequentemente, ele também é um elemento que vai fazer parte do conjunto dos múltiplos do 3, ok? E perceba que daqui para cá, então, eu posso dizer que o 6 ele é múltiplo, vou colocar um M, tá? Ele é múltiplo do 2 e múltiplo do 3, ok? E daqui para cá, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que o 2 ele é um divisor do 6 e o 3 também é um divisor do 6, né? Então, existe uma correlação entre múltiplos e divisor. Tem mais uma palavra que eu gosto de abordar, que é a palavra divisível. Divisível. Tá? Divisível. Então, a palavra divisível, ela tem a ver tanto com múltiplo quanto divisor. No caso, eu acredito até que a gente pode ter essa relação até um sinônimo, né, que a gente pode usar é a palavra múltiplo com a palavra divisível, tá? Como assim, professor? Veja bem. Bom, se eu perguntar para vocês, usando esse exemplo que está aqui, eu poderia perguntar assim, olha, o 6, ele é divisível? Opa, divisível. O 6 ele é divisível pelo 2? Usando um exemplo, né? Sim. Por quê? Por que que o 6 é divisível pelo 2? Ora, o 6 é divisível pelo 2 porque o 6 é um múltiplo do 2. Captou? Então, ele é um múltiplo do 2. Se eu perguntasse para vocês, o 6 é divisível pelo 3? Isso é equivalente a eu perguntar se eu consigo dividir o 6 para 3. Se ele é divisível por 3, é que se o 6 é divisível, se eu consigo dividir o 6 para 3. Né? Então, 6 é divisível para 3? A resposta é sim, ele é divisível. Sim. Por que ele é divisível? Sim, porque o 6 é divisível pelo 3 justamente pelo fato do 6 ele ser múltiplo do 3. Então, o 6 ele também é múltiplo. Difícil escrever com essa caneta, hein, gente? Múltiplo do 3. Legal, gente? Isso aqui é uma introdução. Aí, nas próximas aulas, o professor vai elaborando os outros conceitos. Então, a gente tem que conversar ainda sobre critérios de divisibilidade, número primo, fatoração, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum e outras cositas.
Valeu, abraço do Creuso.